E aqui também. Tá gravando já, né? Vou colocar. Começar por essa aqui, né? Hã? Uhum. Lamentações 3:21. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos de volta neste canal e podermos contar com a sua presença fiel sempre conosco, nos acompanhando e sendo ministrado e edificado pela palavra de Deus. Hoje eu gostaria de trabalhar a temática que envolve as bases da cura do nosso mundo interior, ou como reorganizar, como encontrar cura para o nosso mundo emocional. E eu gostaria de fundamentar a palavra que vamos ministrar no livro de Lamentações, capítulo 3 e versículo 21, quando o profeta diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meus queridos irmãos, quando a gente pensa na estrutura da personalidade humana, a gente começa a perceber que ela pode ser afetada por situações extremamente difíceis, complicadas e dolorosas. E a gente percebe ainda que essas situações podem provocar deformações e mudanças profundas no mundo de nossa alma, no mundo de nossa psique. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa recorda-se do ocorrido, ela pode reviver toda a dor sofrida no momento da violência emocional. Por isso, meus queridos irmãos, é que Jeremias diz neste versículo que quer trazer à memória somente aquilo que pode lhe trazer esperança. Agora, a grande questão que se levanta nesse momento é: o que é que pode nos trazer esperança? Qual é a base de sustentação que garanta de fato que posso ser livre dessas deformações sofridas no passado, dessas deformações que prejudicam o meu presente, que rouba a minha perspectiva de futuro e bloqueia totalmente a minha caminhada no planeta Terra? Existem algumas coisas que podem realmente nos trazer esperança, e a primeira delas é a obra de Cristo em nossas vidas. Quando você vai para o livro do profeta Isaías, capítulo 53, você vai ver ali o profeta apresentando um cenário que mostra toda a via dolorosa que o Filho de Deus teve que atravessar por amor a nós. E ali, sucintamente, o profeta vai nos dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isto significa que a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário foi substitutiva, foi vicária, foi em nosso lugar. Isto significa ainda que ali ele gerou todos os recursos necessários para que a gente possa ser curado no nosso mundo físico, no nosso mundo emocional e no nosso mundo espiritual. Então a gente pode afirmar que a identificação de Jesus com os nossos problemas, com as nossas dores e com as nossas feridas foi plena. Ele conhece a nossa dor e se compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós. E ter misericórdia significa que ele vai colocar o seu coração sobre a nossa miséria, que ele vai colocar o seu coração sobre as nossas necessidades e vai se compadecer de nós. E de fato, meus queridos irmãos, isso aconteceu. Quando ali na cruz do Calvário, Jesus sofreu abandono,
traição, humilhações, exposição. Ali no Getsêmani, ele sofreu dores emocionais indescritíveis por amor àqueles que sofrem no mundo das emoções. Ele promete me curar, por isso ele convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em segundo lugar, a verdade é libertadora. Em João capítulo 8 e versículo 32, Jesus Cristo vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, meus queridos irmãos, na afirmação de João 8,32, conhecer a verdade significa que toda a verdade, que é na ciência, que é da teologia, que é da psicologia, toda a verdade se coaduna com a verdade primeira e última, que é Deus, porque Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, ou seja, todas as coisas têm a sua origem nele, têm a sua gênese nele, e todas as coisas se consumam nele. Então, quando as verdades da ciência, da filosofia, se coaduna com a verdade última, que é Deus, então a gente pode dizer que toda a verdade tem um potencial libertador. Então, meus queridos, precisamos conhecer a verdade acerca de nós mesmos. Mas você já percebeu como é difícil falar a verdade e como é difícil escutar a verdade? Já percebeu que temos dificuldades para enfrentar os nossos próprios sentimentos? Muitas vezes nós racionalizamos, nós negamos, nós minimizamos, utilizamos aquilo que Freud vai chamar de mecanismos de defesa. Isso faz parte da natureza pecaminosa do homem. Mas, meus queridos, é importante que a gente saiba que a verdade, ela tem um potencial libertador, ela tem um potencial curador em qualquer área da nossa vida. Pode ser na área espiritual, emocional e física. Existem áreas de sua vida que você teme enfrentar a verdade? Pense nisso. Mas em terceiro lugar, se eu quero realmente reorganizar o meu mundo interior, receber cura para as lembranças dolorosas de minha vida, eu tenho que construir amizades verdadeiras. Jesus escolheu 12 discípulos, com os quais ele desenvolvia um relacionamento profundo de amizade. Mas no meio desses 12, ele tinha 3 com os quais ele desfrutava de uma maior intimidade. E dentre esses 3, tinha um que tinha uma intimidade maior com ele, ao ponto de reclinar a sua cabeça no ombro do Divino Mestre. A doutora Gláucia Medeiros, que é uma psicóloga e professora na área de psicologia pastoral e psicologia de uma forma geral, ela diz que 50% dos seus pacientes não precisariam de terapias se tivessem amizades profundas. Meus queridos irmãos, uma das marcas trágicas do espírito da religiosidade são os relacionamentos superficiais. E nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis, aprender a conviver com o próximo e valorizar as pessoas, como recomenda o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 e versículo 5, que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Conviver é viver com, consiste em partilhar a vida, as atividades com os outros. Em todo grupo humano existe a necessidade de conviver, de estar em relação com outros indivíduos. Além disso, meus queridos irmãos, a convivência é também formativa, pois ajuda no processo de reflexão, interiorização pessoal e autorregulação do indivíduo. O homem começa a ser pessoa
quando é capaz de relacionar-se com os outros, quando se torna capaz de dar e receber, e quando ele deixa o egocentrismo e dá lugar a alterocentrismo, a capacidade de estabelecer numerosas pontes de relacionamento interpessoal. Essa capacidade é considerada pelos estudiosos do comportamento como um dos principais sinais de maturidade psíquica. E por último, se eu quero ser curado, eu preciso aprender a orar e a confessar. O apóstolo Tiago, em sua epístola geral, no capítulo 5, versículo 16, ele diz que se estiver alguém entre vós enfermos, ore sobre ele, e a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Depois ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Então, meus queridos, a palavra de Deus fala da importância da confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9, João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é interessante que a gente entenda que os nossos pecados a gente confessa a Deus, mas as nossas culpas a gente confessa aos nossos irmãos. As pessoas são canais de Deus para nos curar. Entenda uma coisa, isso é importante que fique em sua memória. Normalmente Deus não vai estar enviando anjos do céu, seres sobrenaturais para trazer cura para você, não. Deus quer usar pessoas, seres humanos, para serem instrumentos de Deus, para que por meio delas você seja alcançado e seja curado em seu mundo emocional. Então eu gostaria de terminar essa reflexão querendo que você entenda que na cruz do Calvário, Jesus de fato foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. De modo que, meus irmãos, a obra de Cristo é a base principal para que possamos ser curados das lembranças amargas, das feridas dolorosas, dos tumores purulentos e mal cheirosos. Cristo nos recomenda a conhecer essa verdade, pois ela é libertadora. A verdade de Cristo é libertadora. E ele ainda nos aconselha a desenvolver relacionamentos saudáveis, pois eles são produtores de cura. Ele diz ainda que é importante confessar os pecados a Deus e as nossas culpas aos irmãos, para que sejamos sarados. Que Deus te abençoe, e eu desejo que seja derramada sobre a sua vida uma poção especial da cura de Deus, descendo do trono da majestade divina e alcançando as camadas mais profundas do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua psique, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.